Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais emocionantes e cheias de reviravoltas da Bíblia, a saga de José. É uma jornada que nos leva do fundo de um poço escuro ao topo do poder no Egito, mostrando como a fé e a providência divina podem transformar o mal em bem. Tudo começa em Canaã. José, com apenas 17 anos, era o filho preferido de Jacó, nascido de sua amada esposa Raquel. Para demonstrar esse carinho especial, Jacó lhe deu uma túnica magnífica, longa e colorida. Esse presente, no entanto, não trouxe alegria, mas sim o veneno da inveja para seus 10 irmãos mais velhos. A situação ficou ainda pior quando José começou a contar seus sonhos. No primeiro, ele via os feixes de trigo dos irmãos se curvando diante do seu. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Seus irmãos o odiaram ainda mais por isso. "Lá vem o sonhador!" eles zombavam. Um dia, Jacó enviou José para verificar como seus irmãos e os rebanhos estavam em Dotã. Ao vê-lo de longe, com sua túnica chamativa, a inveja se transformou em um plano mortal. Eles conspiraram para matá-lo. Rúben, o mais velho, tentou evitar o pior e sugeriu que o jogassem em um poço seco, planejando resgatá-lo depois. E assim fizeram. Arrancaram sua túnica e o lançaram no buraco. Enquanto comiam, indiferentes ao sofrimento do irmão, viram uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito. Foi Judá quem deu a ideia. "Que proveito teremos se matarmos nosso irmão? Vamos vendê-lo." E por 20 moedas de prata, José, o filho amado, foi vendido como escravo. Para encobrir o crime, eles mataram um cabrito, mancharam a túnica com sangue e a levaram ao pai. Jacó, ao ver a prova da suposta tragédia, chorou descontroladamente, convencido de que uma fera selvagem havia despedaçado seu filho querido. No Egito, a vida de José tomou um novo rumo. Ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mas mesmo na escravidão, Deus estava com José. Tudo o que ele fazia prosperava de forma extraordinária. Potifar percebeu isso e, confiando nele, o colocou como administrador de toda a sua casa. José era um jovem de boa aparência, e isso atraiu a atenção da esposa de Potifar. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José, leal ao seu senhor e temente a Deus, recusava firmemente. Um dia, quando estavam sozinhos em casa, ela o agarrou pela roupa, insistindo. José fugiu, deixando sua capa para trás. Humilhada pela rejeição, ela usou a capa como falsa evidência, acusando-o de ter tentado atacá-la. Furioso e enganado, Potifar mandou José para a prisão real, o lugar onde ficavam os prisioneiros do rei. Mesmo no cárcere, a presença de Deus continuava com José. Ele logo ganhou a confiança do chefe da prisão, que o encarregou de cuidar dos outros prisioneiros. Foi ali que ele conheceu 2 figuras importantes, o copeiro Mor e o padeiro Mor do faraó. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e estavam angustiados. José, com a sabedoria que Deus lhe deu, interpretou os sonhos. Para o copeiro, ele previu que em 3 dias seria perdoado e voltaria a servir o faraó. José fez apenas um pedido. "Quando tudo estiver bem contigo, por favor, lembra-te de mim." Para o padeiro, a notícia foi sombria. Em 3 dias, ele seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José disse. O copeiro foi restaurado ao seu posto, mas em meio à sua felicidade, esqueceu-se completamente do jovem hebreu que o ajudou. José permaneceu esquecido na prisão por mais 2 longos anos. Foi então que o próprio faraó teve sonhos que ninguém no Egito conseguia decifrar. No primeiro, 7 vacas gordas e belas eram devoradas por 7 vacas magras e feias. No segundo, 7 espigas de milho cheias e boas eram engolidas por 7 espigas mirradas e secas. Desesperado, ele convocou todos os seus sábios, mas ninguém pôde dar uma resposta. Foi nesse momento que o copeiro Mor finalmente se lembrou de José. Rapidamente, tiraram José da masmorra, fizeram sua barba e o vestiram com roupas limpas para que se apresentasse ao rei. Diante do faraó, José foi humilde. "A interpretação não vem de mim, mas de Deus. Ele dará a Faraó uma resposta de paz." José então revelou o significado. Os sonhos eram uma única mensagem de Deus. As 7 vacas gordas
e as 7 espigas boas representavam 7 anos de fartura e abundância incríveis em todo o Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas anunciavam 7 anos de uma fome tão severa que consumiria toda a terra e faria a fartura ser esquecida. José não apenas interpretou, mas também aconselhou o faraó a nomear um homem sábio para administrar o Egito, estocando 1/5 de toda a colheita durante os anos de abundância. O faraó ficou profundamente impressionado. Poderíamos encontrar um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Ele perguntou aos seus conselheiros. Olhando para José, declarou: já que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e competente como tu. E assim, aos 30 anos de idade, José, o escravo e prisioneiro, foi elevado à posição de governador de todo o Egito. O faraó lhe deu seu anel de sinete, vestiu-o com roupas de linho fino e o tornou o segundo homem mais poderoso do império. A profecia se cumpriu. Vieram os 7 anos de fartura e José administrou o armazenamento de grãos com maestria. Depois, a fome devastadora se espalhou por toda a região, inclusive em Canaã, onde sua família vivia. Desesperado, Jacó enviou seus 10 filhos ao Egito para comprar comida. Ao chegarem, eles se apresentaram diante do governador e se curvaram com o rosto no chão, cumprindo, sem saber, o sonho de José de tantos anos atrás. José os reconheceu na mesma hora, mas eles não tinham ideia de quem ele era. Ele os tratou com dureza, acusando-os de serem espiões para testar seus corações. Ele exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua história, mantendo Simeão como refém. A jornada de volta para buscar Benjamim foi angustiante, mas a fome os forçou a retornar. Quando finalmente estavam todos reunidos diante de José, ele continuou o teste. Ele armou uma cilada, escondendo sua taça de prata na bagagem de Benjamim, para ver como os irmãos reagiriam. Quando a taça foi encontrada, a angústia tomou conta deles. Foi então que Judá, o mesmo que sugeriu vendê-lo, deu um passo à frente. Ele fez um discurso emocionante, oferecendo-se para se tornar escravo no lugar de Benjamim, para que seu pai, Jacó, não morresse de tristeza ao perder outro filho de Raquel. Ao ver a transformação genuína e o amor sacrificial de seus irmãos, José não conseguiu mais se conter. Ele ordenou que todos os egípcios saíssem da sala e, sozinho com seus irmãos, desabou em um choro tão alto que pôde ser ouvido do lado de fora do palácio. Eu sou José, ele revelou. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram paralisados de medo. Mas José os acalmou com uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Não se aflijam, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A família finalmente se reuniu. Jacó viajou para o Egito e reencontrou o filho que pensava estar morto há mais de 20 anos. Eles se estabeleceram na fértil terra de Gósen, salvos da fome pela providência de Deus, através do homem que um dia eles traíram. A história de José é um testemunho poderoso de perdão, redenção e da incrível capacidade de Deus de usar até mesmo as piores situações para cumprir seus bons propósitos. Obrigado por assistir a essa jornada incrível conosco. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima!